Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. E esses relatos foram postados em um grupo lá no Facebook por pessoas anônimas. Esse primeiro relato aconteceu com uma moça e ela conta que isso aconteceu quando ela era criança e estava no ensino fundamental. Ela disse que ela tinha acordado de manhã e foi até o banheiro. Assim que ela entrou no banheiro, ela viu que ela estava na rua da escola que ela estudava. Ela viu que eram as mesmas casas, as mesmas árvores, estava tudo do mesmo jeito, só que estava tudo um pouco diferente. Era tudo muito escuro, um lugar sem vida e um ambiente muito pesado. E mesmo assim, ela resolveu seguir até a escola. Assim que ela chegou na escola, ela percebeu que tinha um homem muito estranho na portaria. Ela disse que ela não conseguia ver o rosto desse homem. E assim que ela se aproximou do homem, ele disse: "Volte para casa, você não deveria estar aqui." Ela ficou muito nervosa e com muito medo, então resolveu voltar para casa. E assim que ela chegou, ela percebeu que ele estava no banheiro novamente. Ela conta que tem muito medo de ir naquele lugar novamente e não conseguir voltar mais. Esse outro relato aconteceu com um moço e ele conta que isso aconteceu há muitos anos atrás. Isso aconteceu durante o dia, ele estava em um ponto de ônibus com a mãe dele. Eles viram um ônibus se aproximando, então deram um sinal para o ônibus parar. Assim que o ônibus parou, eles entraram no ônibus e sentaram um do lado do outro. Até aí estava tudo normal, até que eles perceberam que o ônibus deveria ter virado em uma determinada rua, só que o ônibus seguiu reto. Eles acharam aquilo tudo muito estranho, pois aquela avenida era muito curta e não tinha como o ônibus ir reto. Eles se olharam meio assustados e o moço pensou que eles tinham pegado o ônibus errado. Até que uma senhora que estava sentada na frente deles virou para eles e disse: "Vocês pegaram o ônibus errado." A mãe do moço falou: "Mas esse ônibus não vai para tal lugar?" E a senhora disse novamente: "Vocês pegaram o ônibus errado." Eles acharam aquilo tudo muito estranho, até que o ônibus virou para a direita. Eles levantaram e puxaram a cordinha para o ônibus parar. Mas o ônibus passou por alguns pontos e não parou. Eles falaram para o motorista que eles iriam descer, mas o ônibus não parava. Eles começaram a gritar para o motorista parar o ônibus para eles descer, até que uma mulher levantou e falou para o motorista parar o ônibus, pois eles não vão para o mesmo lugar que a gente. Depois disso, o ônibus deu uma freada com tudo. Enquanto eles esperavam a porta abrir para eles descer, o moço disse que começou a reparar nas pessoas que estavam dentro do ônibus. Ele disse que as pessoas do ônibus eram um pouco estranhas. Algumas delas estavam usando boina, estava tudo meio cinza e marrom. Ele viu que tinha uma criança tampando o ouvido. Assim que a porta se abriu, aquela senhora desceu com ele e disse para eles entrarem em uma rua à esquerda, que a parada deles estaria lá. Depois que eles desceram do ônibus, eles perceberam que aquele ônibus era muito diferente. Ele era marrom e ele era muito velho. Eles falaram que era impossível eles não terem percebido que tinham pegado o ônibus errado. O ônibus que eles pegavam era branco. Eles acharam aquilo tudo muito estranho e ficaram muito assustados. Eles foram até aquela rua que a senhorinha tinha falado e assim que eles chegaram na rua, eles levaram um susto, pois tinha muita gente no local, tinha carro de polícia, até o jornal local estava lá. Uma pessoa comentou que tinha acontecido uma troca de tiros ali naquele lugar e por sorte não tinha ninguém no ponto de ônibus. O ônibus estava todo perfurado com bala e eles ficaram muito confusos e até hoje eles não sabem o que aconteceu com eles e que ônibus estranho era aquele que eles pegaram. E essas são algumas histórias bem assustadoras sobre Sete Além. Você já ouviu falar de Sete Além? Se você já passou por alguma coisa parecida, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.